Caros, vamos trazendo a história das bandeiras do Brasil, a evolução do mais famoso símbolo nacional. Todos estamos habituados com a bandeira do Brasil do jeito como ela é: retângulo verde, losango amarelo, esfera azul e as estrelas. Mas você sabia que antes dessa bandeira o Brasil já teve 12 outros tipos de bandeira? Dessas, apenas 3 foram criadas após a independência. As anteriores eram bandeiras portuguesas que foram utilizadas no Brasil da época de Pedro Álvares Cabral até 1822. Assim, a primeira bandeira do Brasil independente é a 11ª, que vigorou de 1822 a 1889. Vamos lá, a primeira bandeira, conforme você está vendo aí, América Portuguesa, 1500 a 1816. Enquanto o território brasileiro ainda era apenas parte da América Portuguesa, ele não possuía uma bandeira própria, isso porque era a tradição de Portugal, hastear a bandeira do reino em todos os territórios pertencentes à sua coroa. Durante esse período, 8 bandeiras foram hasteadas, e a sua transição refletia as mudanças políticas de Portugal. A primeira, Ordem de Cristo, de 1319 a 1651, a primeira bandeira tremular no Brasil. A Ordem de Cristo foi uma associação que patrocinou as grandes navegações portuguesas, e a sua bandeira chegou ao Brasil junto com as caravelas de Pedro Álvares Cabral, estampada em suas velas. Esse era o símbolo nacional dos portugueses, e apesar de não ser tecnicamente a primeira bandeira do Brasil, foi a primeira a ser hasteada em solo brasileiro. Segunda bandeira, Bandeira Real, 1500 a 1521. Essa bandeira também foi utilizada nas embarcações que chegaram ao território brasileiro. Porém, apesar de ser a oficial, ela cedia espaço para a Ordem de Cristo nas expedições no mar. A Bandeira Real foi criada por João II, 1455, ele nasceu, faleceu em 1495, de Portugal, e continha o estandarte real branco junto com o brasão de armas do país. A terceira bandeira, Bandeira de João III, ou Dom João III, 1521 a 1616. Essa bandeira foi utilizada durante o reinado de João III, ou III, de Portugal. Ela foi usada durante momentos importantes da história do Brasil, como nas expedições colonizadoras de 1530, nas capitanias hereditárias de 1534, na criação dos governos gerais em 1549 e na divisão do território brasileiro em 2 governos. Nessa bandeira já não era utilizada a cruz de Cristo junto ao brasão de armas de Portugal, e sim uma coroa real. Quarta bandeira, Bandeira do Domínio Espanhol, 1616-1640. Essa foi a bandeira vigente enquanto Portugal foi ocupado pela Espanha entre 1616 a 1640. A bandeira do domínio espanhol foi criada pelo rei da Espanha e Portugal, Felipe II, ou segundo, conhecido como Filipe III na Espanha, III na Espanha. A nova bandeira manteve o escudo e a coroa da bandeira portuguesa, mas foram envoltos por 5 ramos em cada lado. Durante o período que essa bandeira foi utilizada, ocorreram as invasões holandesas no Nordeste e o início da expansão bandeirante. Quinta bandeira, Bandeira da Restauração, 1640-1656. A Bandeira da Restauração foi instituída após o fim do domínio espanhol, que representava o ressurgimento do reino português. Dom João IV foi o rei que instituiu essa nova bandeira. Foi mantido o brasão de armas de Portugal e acrescentado uma borda azul que representava a veneração ao poder, a padroeira do país, Nossa Senhora da Conceição. 6. Bandeira do Principado do Brasil, 1645 a 1816. Essa bandeira foi a primeira criada exclusivamente para o Brasil, quando Dom João IV conferiu o título de Príncipe do Brasil a seu filho Teodósio.
fazendo com que o território passasse a ser considerado um principado. Apesar de ser a primeira bandeira exclusiva, ela não foi a primeira bandeira nacional, visto que o Brasil ainda não era considerado uma nação independente. Sétima bandeira, bandeira de Dom Pedro II, 1683 a 1706. A bandeira de Dom Pedro foi utilizada no auge das expedições dos bandeirantes, entre 1683 a 1706. Pela primeira vez foi incluído o retângulo verde, que ainda é utilizado na atual bandeira brasileira. Oitava bandeira, bandeira real do século XVII, 1600 a 1700. A bandeira real do século XVII foi criada por Dom Pedro II e utilizada como símbolo oficial do reino, justamente com a bandeira da restauração do Principado do Brasil e da bandeira de Dom Pedro II. Nessa bandeira foi acrescentada uma corrente e a cruz vermelha da Ordem de Cristo. Nona bandeira, bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, 1816-1821. Em 1815 foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Porém, o reino apenas recebeu a bandeira em maio de 1816. O Brasil foi representado na nova bandeira pela esfera azul. Essa bandeira presidiu as lutas contra a incorporação da província da Cisplantina e a Revolução Pernambucana de 1817. Décima bandeira, bandeira do regime constitucional, 1821-1822. Essa foi a última bandeira a tremular no Brasil antes da independência, elevada à categoria de Reino Unido. O país já não era mais colônia de Portugal. Essa bandeira vigorou pouco tempo, entre 1821 e 22, e esteve presente durante o Grito do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, marco da emancipação política do Brasil. Décima primeira, a bandeira imperial do Brasil, a primeira bandeira do Brasil independente, 1822 a 1889. Com a independência do Brasil em 1822, houve a necessidade do país ter sua própria bandeira. Desde então, essa passou a ter elementos que até hoje estão presentes na bandeira do Brasil, como as cores verde e amarela, além das estrelas. A bandeira imperial do Brasil inicialmente foi criada como pavilhão pessoal do príncipe do reino. Apesar da nova bandeira preservar muitos elementos já utilizados, novos itens foram incluídos, como a combinação de verde e amarelo, que é presente até hoje, e os ramos de café e tabaco. Além disso, com a sagração de Dom Pedro I como imperador, a coroa real presente na bandeira foi substituída pela imperial. As cores verde e amarelo foram determinadas por um decreto de 1822, segundo a qual a cor verde simbolizaria a Casa de Bragança de Dom Pedro I e o amarelo faria referência à Casa de Habsburgo de Dona Leopoldina. República do Brasil, 1889 até atualmente. Nesse período tivemos duas bandeiras, uma provisória e a outra que vigora até hoje. Durante os primeiros anos do Brasil como república, o uso da bandeira não foi uniforme e variava por todo o território brasileiro, havendo exemplares informais ou com certas imprecisões. Bandeira provisória da República de 15 a 19 de novembro de 1889. Foi utilizada apenas por 4 dias para substituir a bandeira imperial, logo que foi proclamada a República. Ela foi inspirada na bandeira norte-americana e apresentava 13 listas com referência às 13 colônias. Ela também serviu de base para a bandeira do estado de Goiás, Sergipe e Piauí. E a bandeira nacional, 1889, que nós temos aí, usamos até hoje, está em vigor desde 19 de novembro de 1889. Ou seja, estamos com mais de 130 anos, precisamente. Vai fazer 133 anos no ano que estamos gravando esse vídeo, 2022. E estamos a 3 dias da comemoração disso, porque estou gravando dia 16 de novembro.
Foi criada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos. Nela, a coroa imperial foi substituída pelo círculo azul e anexada a frase Ordem e Progresso, um lema positivista. Apesar de muitos acharem que o significado de suas cores é relacionado com a mata, o ouro, o céu e a paz, o real significado é outro. O verde e amarelo foi mantido da bandeira imperial do Brasil, representando as casas Bragança, de Dom Pedro I, e a Casa de Habsburgo, de Dona Leopoldina. A bandeira foi criada com 21 estrelas, representando os estados e a capital, os 20 estados e a capital, que na época era o Rio de Janeiro. Elas foram posicionadas do modo como foram vistas no céu do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro do ano da proclamação. Atualmente a bandeira possui 27 estrelas que representam os 26 estados e o Distrito Federal. E a lei garante que, caso outros estados sejam criados, eles também sejam representados na bandeira como estrela. É isso.